Confira! Você sabia que existem mais coisas vivas sobre e dentro do seu corpo do que em toda a Terra? E o mundo está cheio dessas microcoisas. Quer saber mais sobre a real enormidade que é o nosso planeta? Então vamos olhar através do meu microscópio super poderoso. Vamos começar com coisas que você pode ver com seus próprios olhos. E a primeira é uma bactéria. Eu sei, fiquei surpreso também. Ela é, obviamente, a maior bactéria do mundo e vive nas águas costeiras da Namíbia. Seu comprimento é de 3/4 de milímetro e é maior que, por exemplo, um grão de areia ou de sal. Então sim, você pode até tocá-la. Com cerca de metade desse tamanho, os ácaros, aquelas praguinhas que incomodam você à noite, só crescem em torno de 1/3 de milímetro. Eles são grandes o suficiente para serem vistos, mas você ainda não consegue vê-los, pois eles são translúcidos. Eca! A propósito, você se lembra das amebas das suas aulas de biologia? Bem, elas são do mesmo tamanho que os ácaros, ou às vezes até o dobro do tamanho deles. Para um organismo unicelular, isso é enorme. Indo um pouco mais longe, aqui está seu cabelo. O único fio de cabelo humano tem apenas 1/10 de milímetro de espessura, ou devo dizer de finura neste caso. E é o menor objeto que você pode ver sem usar um microscópio. Em 10 e 7 micrômetros, você encontrará glóbulos brancos e vermelhos, respectivamente. Essas células são de extrema importância para o nosso corpo. As brancas combatem várias doenças, enquanto as vermelhas transportam coisas úteis por todo o sistema circulatório. Duas coisas são semelhantes em tamanho, e você não vai acreditar. Uma partícula de argila e o micróbio E. coli, e ambos têm 2 micrômetros de diâmetro. Esse tamanho minúsculo explica por que a argila não deixa a água passar. A distância entre suas partículas é muito pequena e elas se agarram umas nas outras. A E. coli, por sua vez, é uma bactéria que vive no seu intestino e produz vitamina K2. Agora, um pouco além, encontramos o maior vírus. Ele se chama megavírus e tem apenas 440 nanômetros de tamanho. Imagine o quão pequeno é o resto, se esse cara é o maior de todos. Puxa vida, acho que está prestes a nos atacar. Vamos adiante rapidinho. Ufa, conseguimos. Ok, 200 nanômetros é o tamanho de outro vírus chamado bacteriófago. Se você usar a origem grega do nome, descobrirá que ele se alimenta de bactérias. Esse carinha parece uma espécie de minúscula aranha robô, você não acha? Ao mesmo tempo, os bacteriófagos são as menores coisas que você pode ver através de um microscópio óptico. Portanto, tudo mais que mostrarmos daqui em diante só pode ser observado com o microscópio eletrônico. Se esforçando ainda mais, passamos a 3 nanômetros, que é a largura de uma fita de DNA. É isso mesmo, estou falando do DNA, que contém quase todas as informações sobre praticamente todos os seres vivos da Terra. Não deixe sua largura enganar. O comprimento dessas fitas é simplesmente enorme. Basta dizer que uma única célula do corpo humano contém cerca de 3 metros de DNA. Menor ainda está a molécula de água em 280 picômetros. Um picômetro é igual a 1 bilionésimo de milímetro, a propósito. H2O significa que existem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que se unem e fazem a molécula parecer o Mickey Mouse. Os átomos de hidrogênio, por sua vez, têm apenas 31 picômetros de diâmetro e são os átomos mais frequentemente encontrados no mundo. Eles consistem em apenas 2 elementos, um próton carregado positivamente e um elétron carregado negativamente orbitando em torno dele. E por falar em elétrons, esses amigos não foram medidos adequadamente, porque são pequenos demais para isso. De qualquer forma, porém, o modelo clássico de medição diz que um elétron tem cerca de 5 femtômetros de tamanho, ou seja, 5 trilionésimos de milímetro. Comparado ao átomo ao qual ele pertence, é cerca de 1 milhão de vezes menor, mas depende do átomo. Se você pensa, no entanto, que os elétrons são pequenos, então que tal isso? Prótons e nêutrons. As outras 2 partes principais de um átomo são 5 vezes menores que os elétrons. Ao contrário dos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo, eles são encontrados dentro dele, fornecendo carga e massa. Agora tenha cuidado. Daqui, vamos para o desconhecido e não comprovado. Estamos no tamanho de 100 atômetros, onde um atômetro é um quatrilionésimo de milímetro. E até faz pensar que tenho que cuidar para não tropeçar nas sílabas.
Qualquer coisa menor que isso pode ser medida com nenhum grau de precisão. Portanto, os tamanhos das coisas que veremos agora são muito aproximados ou até hipotéticos. E as primeiras coisas estranhas que vemos são quarks up e quarks down. Ambos têm cerca de 1 atômetro e são os mais leves dos 6 tipos de quarks. Acho que eu devo explicar. Um quark é uma partícula que forma prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. Como eu disse, existem 6 tipos deles, e todos eles têm propriedades diferentes. Esses 2 rapazinhos, por exemplo, dão ao átomo sua carga positiva ou negativa. Você consegue adivinhar qual é qual? Compartilhe conosco nos comentários. Bem, ainda mais adiante na escala de coisas pequenas, os 400 zeptômetros, basta adicionar outra parte por 1000 ao que já tínhamos, encontramos um quark estranho. Sim, esse é o nome do terceiro tipo, e direi que é merecido. Ele é cerca da metade do tamanho dos quarks up e down, mas é 50 vezes mais pesado. Como estrelas de nêutrons, que podem ser do tamanho de uma cidade, mas pesam mais que o Sol. De qualquer forma, os cientistas não têm certeza de que quarks estranhos possam existir em nosso mundo. E eles só podem aparecer teoricamente, se um átomo for esmagado com força suficiente para se dividir em quarks. Eu sei que isso é impressionante, mas tenha paciência comigo, isso ainda não é tudo. Em 100 zeptômetros, vemos quarks charm. Eles são ainda mais maciços do que os quarks estranhos, mas pelo menos sua existência não é questionada. Eles são conhecidos por terem uma carga positiva e foram encontrados em experimentos com o grande colisor de hadrons. De fato, eles foram descobertos em partículas subatômicas, como os já conhecidos prótons e nêutrons. Mas embora os quarks charm sejam extremamente pequenos, sua descoberta levou a muitas outras revelações científicas. Em seguida estão os quarks bottom, com o tamanho de apenas 30 zeptômetros. Não se pode dizer muito sobre esses pequenos rapazes. Eles têm uma carga negativa e rapidamente se transformam em outros tipos maiores de quarks. E, finalmente, o sexto tipo diz respeito aos quarks top. Seu tamanho é de 100 octômetros, mais uma parte por 1000 adicionada. E, contra toda a lógica, eles são os mais maciços de todos os quarks. Pense bem, eles são 100 mil vezes mais pesados que os quarks. Não é à toa que eles são chamados de top. A propósito, o outro nome para eles é quarks truth, ou verdadeiro em português, o que quer que isso signifique. De qualquer forma, embora sua existência tenha sido comprovada experimentalmente, os cientistas também descobriram que eles só podem existir por uma fração minúscula de segundo. Que triste, não? Mas, mesmo assim, esse ainda não é o fim. E há partículas ainda menores que os quarks top. Um deles é o neutrino, medindo cerca de 1 octômetro. Os neutrinos não têm carga própria e quase não são afetados por nenhuma das forças fundamentais do mundo. Eles voam em alta velocidade e passam por todo tipo de matéria como se ela não existisse. Até você e eu neste exato momento. Não, você não consegue vê-los, nem mesmo com o microscópio mais poderoso do universo. Portanto, não há necessidade de ficar paranoico com a passagem deles pelo seu corpo. Você nunca o sentirá. Eu ficaria mais preocupado com o cheeseburger com bacon duplo passando pelo seu corpo. E, por fim, estamos na base de toda a criação, o reino quântico. Aqui, em tamanhos tão pequenos que você nem pode comparar com qualquer unidade de medida conhecida, existem apenas 2 coisas, e elas são teóricas, na melhor das hipóteses. Uma delas é chamada de corda, e você pode ter ouvido falar sobre isso em filmes de ficção científica. A teoria das cordas sugere muitas possibilidades, e uma delas é que a corda é unidimensional, mas suas vibrações a levam a todas as outras dimensões. Os cientistas também argumentam que todas as partículas também são cordas, mas não vou incomodá-lo com tantos detalhes, se você não se importa. E a segunda coisa nesse nível acredita-se que seja a espuma quântica. Ela existe de acordo com outra teoria e compõe todo o espaço-tempo. Ainda assim, mais uma vez, nunca foi comprovado que ela realmente esteja em algum lugar do mundo. Então, quem sabe, talvez exista algo totalmente diferente do qual o universo é consistido. Ambos os assuntos só podem ser medidos com uma unidade chamada comprimento de Planck. Não vou enlouquecê-lo com coisas científicas e apenas dizer que é infinitesimalmente pequeno. O comprimento de Planck foi criado especificamente para medir coisas teóricas como cordas e espuma quântica. Por isso não é de se admirar que seja tão pequeno.
Eu acho que tudo deve ter sua medida, certo? Bem, agora não há nada menor do que o lugar em que estamos, exceto meu tempo de atenção. Então, vamos voltar ao mundo das grandes coisas. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.